Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu montei um conteúdo sensacional, um conteúdo diferente aí dos que normalmente eu produzo aqui no canal e eu tenho certeza absoluta que os amantes aí de futebol, os amantes do esporte, vocês vão adorar sobre esse tema. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise de como que andam as finanças do Barcelona, de como que está a situação financeira do clube, se o clube está bem ou se o clube está mal. Porque, na verdade, aqui no canal da Segato Finanças e Gestão, eu sempre produzo conteúdos falando sobre finanças, falando sobre empreendedorismo, falando sobre dicas financeiras, sobre dinheiro. E nada melhor aqui do que unir o útil com o agradável e trazer aqui uma visão financeira, econômica e contábil desse gigante do futebol chamado Barcelona. E eu tenho certeza que vocês vão adorar pra caramba sobre esse tema, porque na verdade o dinheiro ele está presente em tudo que a gente vive. E como o futebol, apesar de ser aí um hobby para muita gente, apesar de ser um divertimento, ele também é uma indústria que gira e que envolve bilhões de euros. E é legal a gente trazer essa visão diferenciada para que todo mundo aí que gosta de futebol, para todo mundo entender como efetivamente tá a posição do clube. Por isso que eu tô traduzindo aí nada mais, nada menos, né, no final aí tudo se traduz em dinheiro. Então, se vocês gostarem desse formato que eu vou trazer aqui, que eu vou fazer aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, se vocês gostarem da minha análise financeira que eu vou fazer aqui para o Barcelona, eu posso estender esse tema e trazer também, por exemplo, como que estão as finanças dos clubes brasileiros sob a minha ótica. Então, eu posso falar, por exemplo, sobre as finanças do Palmeiras, as finanças do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Santos, enfim. Eu posso gravar esse conteúdo, se vocês quiserem, para todos os clubes brasileiros. Claro, se isso for de interesse e de curiosidade de vocês. Então, eu quero combinar o seguinte aqui com vocês. Você que é novo aqui no canal, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e já aproveita, já se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo, você garante que todo o conteúdo que eu for postar aqui daqui para frente, todos os temas aí, as análises financeiras dos clubes de futebol que eu estou pretendendo fazer, vocês vão receber e vão me acompanhar. Além de, é claro, vocês se inscrevendo, vocês vão me ajudar muito fazendo com que esse vídeo também chegue para outros amantes do futebol, que também têm curiosidade de como que andam aí as finanças do seu clube de coração, do seu time de futebol. Então, bora lá, galera, vamos falar aqui de dinheiro, me acompanha aqui. Bom, pessoal, então já estamos aqui, eu estou projetando aqui a tela do meu computador para poder acompanhar para vocês, com vocês aqui, toda a análise financeira, análise econômica, análise contábil aqui do Barcelona. Tá? E eu quero começar com uma chamadinha aqui interessante, até porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, logo nessa semana aqui, já faz questão de alguns dias que o Messi já vai sair do Barcelona, né? E aqui eu puxei aqui até uma chamadinha muito interessante da ESPN, dizendo assim, né, a chamada é o seguinte, que o Barcelona vai ter um rombo quase que bilionário com a saída do Lionel Messi, né, e aí eu trago aqui que, teoricamente, a consultoria Brand Finance, ela disse o seguinte, né, apesar de toda a questão de, puxa, o Messi vai embora, né, tem todos os gols, os dribles, os títulos que ele já trouxe e que poderia vir a trazer muito mais, né, durante aí 20 anos que ele jogou no clube, que ele jogou no Barcelona, e claro que vai fazer muita falta tudo isso, né, a gente tirando toda essa questão fora das quatro linhas, essa consultoria ela calculou o prejuízo estimado aí em euros, né, então no caso a Brand Finance diz que o Barcelona ele vai perder cerca de 11% do valor de marca, né, e isso se traduz em basicamente 137 milhões de euros, que é cerca de 842 milhões de reais. Então, eu trago aqui diretamente o balanço patrimonial, eu fiz alguns ajustes aqui, algumas traduções, porque a ideia aqui não é trazer nenhuma linguagem contabilês, tá, pessoal? A ideia aqui é só utilizar esses números que estão registrados no balanço patrimonial de forma
traduzida, de traduzir, extrair todas essas informações e traduzir aqui para que vocês possam entender como que está a efetiva situação do clube. Então, eu trago, teoricamente, o acompanhamento histórico de 5 anos, começando aí de 2016, trazendo 2017, 2018, 2019 e 2020, que foi o último ano aí de balanço apresentado. E, teoricamente, a gente analisando aqui já o balanço patrimonial, a gente começa a identificar assim, em grandes números que os números aqui financeiros do Barcelona realmente não estão lá o melhor dos mundos, né? Até porque se a gente já olha diretamente aqui na linha aqui do patrimônio líquido, o patrimônio líquido ao longo dos anos aqui, desde 2016 até 2020, ele vinha apresentando, né, até 2019, no caso, vinha apresentando um crescimento. Então, de 2016 a 2017, comparado, o clube cresceu quase aí o patrimônio líquido, que teoricamente o patrimônio líquido é a riqueza, é tudo que sobra depois que a gente pega todos os nossos bens, os nossos direitos e faz comparação com todas as nossas dívidas, nossas obrigações, o que sobra é o patrimônio líquido, que é a riqueza do clube. Então, a gente vem aumentando aqui em 20% comparado 2016 para 2017, aí cresceu mais 10% de 18, né, de 17 para 18, em 2019 cresceu mais 3%, e vem aqui o grande choque. O patrimônio líquido do Barcelona, comparado aí o ano de 2020 para com 2019, caiu 277%, ou seja, o clube tinha 132 milhões aqui, no caso, de patrimônio líquido, tá? Aqui está em milhares, né? Então é 132 mil vezes milhares, vezes mil. Então tínhamos 132 milhões de euros aí como patrimônio líquido e em 2020 a gente perdeu, né, grande parte desse patrimônio líquido, ficando aí com 35 milhões de patrimônio líquido. Então essa variação ela é muito significativa. Até porque se a gente olha os outros números que compõem a análise financeira, o balanço patrimonial, a gente consegue ver que o nosso passivo ele vem aumentando bastante, né? Então, a gente olha que o passivo que tínhamos em 2016, que o Barcelona tinha em 2016, que era cerca de 450 milhões, né? O passivo total aqui, 450 milhões de euros, e passados 5 anos, o passivo total do Barcelona aumentou aí em 1 milhão, em 1 bilhão, no caso, de euros, resultando aí em 1 bilhão 438 milhões de dívidas totais. O que mostra que o nosso ativo também cresceu um pouco, mas quando a gente compara com o nosso patrimônio líquido que correu, a análise já começa a ficar mais para um lado pessimista, digamos assim. Ainda mais quando a gente já traz aqui para a questão das comparações dos índices, né? Então, se a gente olha diretamente aqui a terceira linha de índice de liquidez geral, o clube ao longo dos anos, ele tinha relativamente uma boa liquidez, né? No caso que em 2016 a gente tinha 1,22 aqui de índice de liquidez, que significa o quê? Para cada R$1 de passivo que o Barcelona tem, R$1 de dívida total, nós temos R$1,22, ou no caso aqui vamos traduzir para euro, né? Fica muito mais fácil aqui. Para cada €1 que o Barcelona tinha de dívida em 2016, o Barcelona também tinha €1,22 aí de ativos, de disponibilidades aí total aí nos seus ativos que fizesse frente a esses passivos, a essas obrigações, o que caiu muito quando a gente olha para o índice aqui em 2020. Então, o nosso índice em 2020 está 1,02, que significa que está muito próximo, né? Para cada um euro de dívida aqui que o Barcelona tem em totais de dívida, o Barcelona tem também quase que €1, sobra aí 2 cents, digamos assim, de euro, que faz frente a todas essas dívidas. Então quer dizer que a gente está perdendo liquidez, o Barcelona está perdendo liquidez quando a gente olha essa fotografia. E também a gente já aproveita aqui, né? Se a gente olha o nosso índice de liquidez imediata, que basicamente significa aí as disponibilidades em caixa que o Barcelona tem neste exato momento frente ao nosso passivo, ao passivo circulante, ou seja, o passivo de curto prazo,
que o Barcelona tem, que vai vencer em até 12 meses, o Barcelona tem 0,17, que quando comparado a 2019, esse número caiu aí 27%, porque tínhamos 0,23 aqui de índice de liquidez imediata. E já trazendo mais um índice aqui para compor a nossa análise, a gente pode entender aqui também que o grau de, a porcentagem aqui de participação do capital de terceiros. O que significa isso, pessoal? Quando a gente junta, né, uma empresa, o próprio Barcelona, que é um clube, mas que tem que ser enxergado aí, tem que ser visto como uma empresa, a gente precisa olhar a composição de quem que está financiando a empresa, se são sócios ou se são terceiros, pessoas que não estão relacionadas ao capital social, que não são sócios, que não são associados ao clube. Então, o nosso índice aí de participação do capital de terceiros, pessoas que não têm nada a ver com os sócios, aumentou drasticamente ao longo dos anos, né? Você pode ver aí que em 2020 o número chegou a 4.089%, sendo que em 2016 tínhamos 462%. Esse número subiu pra caramba. Por quê? Por que isso, pessoal? Porque o Barcelona não aumentou aí o seu patrimônio líquido, muito pelo contrário, o patrimônio líquido do Barcelona, podemos dizer aí que foi se corroendo ao longo desses 5 anos de análise, e o Barcelona, através dessa diminuição do patrimônio líquido, ele foi adquirindo cada vez mais dívidas aí para fazer frente aí à estrutura de financiamento dos seus ativos, dos seus bens e direitos, aí para poder fazer a operação do clube girar. Então, se a gente olha aqui a DRE, a demonstração do resultado de exercício aí dos últimos 5 anos, a gente pode ver aí que o Barcelona tinha aí até que uma boa estrutura na DRE. Tínhamos aí 556 milhões de euros, aí, meio bilhão de euros como receita no ano de 2016, e tínhamos aí no total um lucro líquido de 5% frente a essas receitas, o que resultava em quase 30 milhões de euros aí como lucro líquido na operação. Esse número foi mudando ao longo dos tempos, né? É claro que o lucro ele foi até que crescendo, então a gente aumentou aí um pouco, na verdade nem aumentou, né? O ano de 2017 comparado com 2016 já caiu 37% de lucro líquido frente às suas receitas totais. No ano de 2018, comparado com 2017, caiu de novo 29%. O ano de 2019, comparado com 2018, caiu de novo, mais uma vez, caindo, perdendo o lucro líquido aí para 65%. Ou seja, em 2016, se a gente faturava R$1, 5%, €1 no caso, 5% do que era faturado, do que era vendido, era lucro líquido no bolso do Barcelona. E esse número essa composição de margem líquida foi caindo ao longo dos tempos. Em 2016 tínhamos 5% de lucro líquido, em 2017 esse número caiu para 3% de lucro líquido, em 2018 caiu para 2% de lucro líquido e em 2019 o lucro líquido representava 1% da sua receita, do total aí de suas vendas. E pasme, pessoal, olha só para o ano de 2020. Se nos 4 anos analisados aí, 2016, 17, 18 e 19, tínhamos anos sequentes de lucro, apesar do lucro estar caindo, diminuindo, né? E claro, a receita estava aumentando, o lucro estava diminuindo, os custos estavam aumentando, para não fazer frente aí ao lucro líquido, a margem de lucro líquido, ela estará acompanhando aí o aumento gradativo aí das receitas. Em 2020 foi um ano muito ruim, claro que compondo aí toda a situação crítica da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, o Barcelona teve um prejuízo na ordem de 97 milhões de euros. Nos anos analisados aqui foi o primeiro ano de prejuízo, ou seja, o custo e as despesas do Barcelona superaram o valor aí total de suas vendas, de suas receitas, o que trouxe aí então esse prejuízo dentro desses anos aí, o primeiro ano de prejuízo do clube nos últimos 5 anos analisados. Então, aqui eu quero só trazer também o perfil do endividamento do Barcelona ao longo desse tempo. A gente pode entender aqui nesse gráfico que
Antes a gente tinha aí uma dívida, teoricamente, que ela estava até bem administrada, digamos assim. A gente tinha uma dívida de curto prazo que não estava variando tanto e tinha muito pouco aí dívidas de longo prazo, o que em 2018 começou a mudar e na temporada de 18 para 19 e na temporada de 19 para 20, tanto os nossos endividamentos, a nossa dívida, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, aumentaram drasticamente, né? O que, se a gente somar aí os 572 para com os 458 de longo prazo, vai chegar aí a quase 1 bilhão de dívidas aí, o perfil do endividamento do Barcelona ao longo desses tempos, né? Então, a gente pode entender aqui nesse gráfico que o grau, o índice aqui, o perfil do endividamento do Barcelona está começando a sair fora de mão aí, está começando a ficar num sinal de alerta, digamos assim, porque esse gráfico aqui está demonstrando claramente que o perfil de endividamento do Barcelona tem aumentado cada vez mais. E o pior, pessoal, ter uma dívida a curto prazo é muito pior que você ter uma dívida a longo prazo. Por quê? Eu prefiro muito mais dever para uma pessoa e ter muito mais prazo para pagar, dever 10 para alguém e ter 3 anos para pagar esses 10, do que ter que pagar os 10 neste ano agora. E é isso que basicamente esses números estão mostrando para a gente. O Barcelona está devendo 572 milhões de euros que vão vencer aí, teoricamente, até o próximo exercício corrente, até nesses 12 meses aqui do ano de 2021, o que não acaba sendo muito interessante para o clube, né? Então, aqui eu já trago aqui numa outra análise a relação entre as receitas e as dívidas do Barcelona. Então, ao longo do tempo, o faturamento, ou seja, o total de vendas que o Barcelona oferia, que conseguia trazer aqui, angariar, né, acarretar aí com suas vendas, sejam as vendas aí dos mais diversos tipos de fontes de vendas e de renda que o Barcelona tem. Na temporada de 15 para 16, de 16 para 17 e 17 para 18, a gente faturava muito mais do que a gente tinha de dívida total. Só que esse número mudou na temporada de 18 para 19, né? Na temporada de 18 para 19, a relação das dívidas para com as nossas receitas já ficou inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Que em 18, na temporada 18, no ano corte, 18 para 19, o Barcelona já tinha mais dívida do que ele conseguia oferir como receita. E esse número ficou ainda mais ruim, digamos assim, pior ficou na temporada de 2019 para 2020, onde o endividamento ficou aí em 1.030 para com 713 aí de faturamento. Ou seja, o Barcelona teve um faturamento, né, de 713 aí milhões de euros na temporada de 19 para 20, só que ele tinha uma dívida de 1 bilhão e 30 milhões aí de euros. O que também já mostra que a situação financeira do Barcelona está começando a ficar complicada. E aí eu trago aqui o perfil do endividamento do Barcelona por tipo, né, comparado aí no ano de 2019 para 2020. E esse perfil é interessante porque eu quero aqui só fazer uma comparação aí com o perfil de endividamento dos clubes brasileiros. Normalmente os clubes brasileiros eles devem muito para banco e eles têm uma dívida fiscal e trabalhista gigantesca, enorme. Os clubes brasileiros eles devem muito para o governo e muito, por exemplo, de dívida trabalhista, de dívida para previdência social e coisa do tipo. Só que o perfil do endividamento do Barcelona é um pouco diferente. Eles devem muito pouco, né, aí de dívidas fiscais, digamos assim, e não tanto também como dívida trabalhista. Isso a gente pode entender que são dívidas do exercício corrente, digamos assim, dívidas que não são impagáveis. Esses 491 milhões de euros em outros que o clube está demonstrando aqui como dívida são dívidas aí de compras de atletas. E aí eu trago aqui a dívida com outros clubes. Então, por exemplo, do nosso lado esquerdo, você pode ver aqui que o Barcelona deve muito dinheiro para diversos clubes, inclusive alguns clubes brasileiros. Aqui a gente pode ver o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Palmeiras aí, né? São as dívidas, as obrigações que o Barcelona vai ter que honrar a curto prazo para pagar todos esses jogadores.
Então o Felipe Coutinho, o De Jong, o Malcom, o Arthur aí do Grêmio, 8 milhões de euros, o Emerson do Atlético Mineiro, 6 milhões de euros, o Matheus Fernandes aqui, 4,6 milhões de euros no Palmeiras, e no longo prazo o Barcelona ainda deve 53 milhões de euros aí para o Juventus, deve 48 milhões de euros aí para o Ajax do De Jong, né, da contratação aí da compra do De Jong, 40 milhões de euros para o Liverpool na compra do Felipe Coutinho e 13,5 milhões aí de euros para o Grêmio aí na contratação do Arthur. Então a gente pode entender basicamente também, agora trazendo uma comparação, que de um tempo para cá o Barcelona parou, deu uma segurada no investimento na base que ele tinha aí, nas promessas aí. O Barcelona sempre teve uma base muito forte, um investimento na época quando tinha o Guardiola e até um pouco antes, o Barcelona era muito participativo aí em termos de investimento na base que ele tinha aí do clube, revelando novos atletas. O que mudou basicamente muito aí de um tempo para cá, esse perfil onde o Barcelona começou a contratar, ou seja, a ter muitas dívidas nas compras de jogadores de outros clubes. Então, só para voltar aqui, para finalizar esse meu entendimento, essa minha análise e a minha opinião, o Barcelona ele precisa ficar muito atento, tá? Porque esse ano aqui ainda não é um ano péssimo, mas certamente a gente pode entender sim que o Barcelona ele está começando a entrar numa crise financeira. O Barcelona, se ele não abrir os olhos, se ele não tiver aí algumas ações na prática para melhorar esses números, para melhorar essa operação no dia a dia, claro que independente aí do coronavírus ou não, o Barcelona vai precisar cuidar com muito carinho disso, porque senão a situação do clube pode piorar ainda mais, tá, pessoal? A gente pode ver que o patrimônio líquido caiu pra caramba aí, o Barcelona perdeu, quando comparado aí 2016 para 2020, perdeu quase 70 milhões aí de euros em patrimônio líquido, o que acaba não sendo nada interessante aí para o clube que tem o maior faturamento, ou seja, a maior vendas, a maior fonte de receitas aí. O Barcelona é o clube que tem maior faturamento aí quando comparado com o Real Madrid, quando comparado com o Manchester United, quando comparado com o Bayern de Munique. Ou seja, o Barcelona, dos clubes de futebol do mundo, é o clube que mais vende na atualidade. E o Barcelona agora vai precisar ter muito cuidado, muito carinho, muita gestão financeira para saber como que ele pode continuar vendendo pra caramba, aumentando as suas vendas, só que reverter, transformar essas vendas em um resultado positivo no final ali da última linha, que significa o lucro líquido, tá, pessoal? Então, essa é a minha análise, essa é a minha opinião. Eu comecei aqui falando do Messi, da venda do Messi. Esse é inclusive um dos motivos, né, que o Barcelona precisaria abriu mão aí no caso do Messi, foi por conta de toda essa situação financeira aí que o clube está passando e está tendo todos os desdobramentos. Obviamente, essa análise ela não vai parar por aqui. Ao longo dos anos aí, quando o Barcelona for continuar postando, publicando aí todas as demonstrações financeiras, né, aí os relatórios anuais financeiros, eu vou trazer aqui em primeira linha, em primeira mão aqui para vocês, e sempre com essa análise, sempre com essa opinião, para tentar debater aqui com vocês, como eu falei, tentar trazer aqui os números difíceis aqui, né? Trazer aqui os números, uma análise bacana aqui, uma análise traduzida para que os amantes do futebol possam entender de forma clara e de forma traduzida, de forma resumida aí como que tá a situação financeira hoje do clube, tá bom? Então, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa análise financeira que eu fiz do Barcelona. Eu adoro, eu gosto muito do Barcelona, uma história riquíssima e muitos brasileiros jogaram no Barcelona, né? Eu sempre cresci assistindo o Barcelona, desde a época aí do Rivaldo, do Romário, do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, claro que com o Messi. O Barcelona é um clube de futebol lindo e eu quero que toda essa beleza do clube ela se traduza também em belos números financeiros para que o clube cada vez mais ele possa crescer, cada vez mais ele possa estar saudável financeiramente falando, para que tudo isso se traduza num bom jogo de futebol e numa boa gestão financeira de um clube de futebol do porte aí do Barcelona, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.